Na, na megapensenologia, o senhor coloca lá que a pluriprospectividade pré-violação cronológica. Eu queria entender essa questão cronológica, a questão do tempo, a variável tempo, na questão dessa prospectiva. Realmente é violação, como o senhor está falando, ou a pessoa tem um alcance maior? Como que é essa? É uma violação, sim. É. Pelo seguinte, você não está vivendo esse minuto? Como é que você pode saber o que é que vai acontecer lá na frente? Você está violando o futuro. Por isso que eu falo que o presente é futuro. Agora veja, se você fez isso e depois passa aí 50 anos, você viu que várias coisas deram certo, você começa a ter confiança nisso. E você vê que esse fenômeno é concreto. Ele existe. Ele é palpável. Agora, o que é que faz isso? Agora, o problema é o seguinte, quanto mais a sua cosmovisão se amplia, ela sobe. A hora que sobe, você não tem só uma expansão horizontal. Você tem uma expansão também de ascendência. Ascensional. Então, essa ascensional mostra como é que se cresce. Então, eu tenho aquela figura, aquela metáfora que a gente conta. Um cara, isso aí é da ciência convencional mesmo, eles usam. O sujeito está a alguns 1000 metros de distância, vários quilômetros acima no avião. Ele então está vendo que um trem está entrando naquele túnel, o outro está entrando naquele túnel. Ele conhece o túnel e sabe que ele tem uma bitola só. Eles vão bater lá no meio. Agora, por exemplo, pelo tamanho do túnel, que são muitos quilômetros, ele conta. Vai ter tanto tempo, tantos minutos, ou daqui meia hora eles vão se bater. Lá não tem desvio. Antes de chegar de um lado do outro também não tem. Então veja, ele fez uma previsão que é óbvia. Mas para aquele ponto de vista. Pois é. Então, se você sobe, se a sua ascendência, vamos dizer no caso, lógica, racional, ela se expande, você tem uma visão maior. Agora, chega-te aos bons que pelo menos você vai crescer alguns centímetros. Então, por exemplo, chegando perto do serenão, a gente vai ter uma ideia maior. Perto do amparador, perto de um evoluciólogo, entende? Entendi. Nesses fenômenos mais transcendentes, como cosmoconsciência, ou mesmo as extrapolações, o senhor falou alguma vez que existe um processo de interfusão consciencial, que seria uma aproximação... Não, a gente encontra no meio, 50-50. 50-50. Eu dou 50. Ele, que é melhor do que eu, cede 50. Nós encontramos no meio. Então isso potencializa a ectoplasmia, a clarividência, um monte de coisa. Os fenômenos, de modo geral, todos são potencializados por essa condição. Agora, é um processo assistencial puro, né, grande. Assistencial. Observa que você vai ver que é. Agora, tudo isso cresce com a interassistencialidade. E tudo isso fica barrado com um travão enorme se a pessoa é muito egóica. O egoísmo, então, o maior travão que o egoísmo traz é justamente da obscuridade, o obscurantismo mental, da mental somática. O travão não é problema econômico, ou físico, ou muscular, ou barricada, isso é besteira. O processo é interno. É a pessoa que se coarta, ela mesmo se capa. Ela capa, você está entendendo? Ela se mutila. Agora, nesse caso da pré-violação cronológica, o Nostradamus, ele fez algumas previsões. Aquilo lá, hoje, falando dentro dessa questão, ele tinha essa pluriprospectiva, né? Tinha, mas ele usava agora, as técnicas do processo mineral e vegetal para fazer infusões. Todas, né? Infusões. Não, era um processo dele. Ele ainda usava muito recurso, vamos dizer, secundário. Sim. Dê o nome que queira, processo semântico, alquímico, qualquer Mas coisa. vamos dizer O problema é esse. Ele, às vezes, usava essas coisas, ao que tudo consta, para ser crível.
senão ninguém admitia nada. É igualzinho eu que não uso ainda colocar a mão para fazer o arco voltaico. Nós não precisamos nada disso. Escuta, estou aqui, é o quarto dia hoje. Você sente alguma coisa ou não? Ó. Mandrake mágico. Não precisa do mandrake. Não precisa. Agora, ó, eu era rapazinho, com a turma do ginásio, 12 anos, no internato. Eu falei assim, ó, não vai pular, você vai se machucar. Hoje não. Depois, eu cresci. Chego lá para o meu filho e falo assim, cuidado, os aviões hoje vão se bater. Aeromodelo. Quando bate um no outro, é terrível, o cara chora. Eu já vi gente chorar com isso. Porque são fanáticos, né, com o negócio do aeromodelismo. Agora tudo batatófilo. Tá entendendo? Chego para o Origó, na frente do Chico, e falo assim, não ande mais de carro, você vai morrer com isso. Cuidado. Você está muito excitado com essa hipertensão, você vai morrer logo. Fica mais tempo com a gente, nós precisamos de você. Aí ele vira para mim, você não quer trabalhar comigo, você não quer fazer a cidade, Bola? Você está incomodado comigo? Isso é igual. Não, estou te falando, cada um tem que fazer aquilo que pode. Agora, estou te falando, cuidado com isso. Algum tempo depois ele foi embora. Agora, qualquer um que depois que desenvolve um pouquinho de parapsiquismo tem isso. A precognição é o fenômeno mais comum que tem depois da intuição. O fenômeno parapsíquico. A maioria aqui, uma boa parte de vocês já tiveram precognição. Alguns viram, outros nem perceberam. Só viveram aquilo, nem perceberam. Não é verdade isso? Já teve alguma na sua vida? Olha lá. A maioria é assim. Agora, o problema todo é você virar profissional e deixar de ser amador. Com parapsiquismo. Entende? Agora, outra coisa. Precognição é um negócio difícil. Você fala as coisas, a maioria ainda não escuta. Mesmo as pessoas de casa. Tem que quebrar a cara várias vezes. E às vezes é tarde. Já aconteceu o infausto. Quer dizer, a tragédia. A gente fala no redor. Agora, tem uma ética sempre explorada nisso. Se você sabe o futuro, você tem que avisar, não pode avisar. Olha aqui. Olha o caso lá dos homossexuais. Eu tratava um monte de gente uberaba, porque no movimento espírita é cheio de homossexual, como toda religião. Você está vendo aí os pedófilos da igreja católica. Agora, o que se passa? Eu via aquilo e começava a assistir, para ver o que era. Conversava com a pessoa em particular, depois tinha a família. Agora, 3 eu vi que suicidaram. Um suicidaram se atirando na frente do veículo. O outro suicidou usando overdose. O outro suicidou por uma besteira lá que aconteceu, se julgou. Agora, então, você veja, a maioria desses casos, todos, inclusive esses 3, eu chegava para a mãe e para o pai, chamava em particular e falava, olha aqui, vocês dêem liberdade para esse rapaz, porque senão vai dar problema. Todos eles são homens. Isso vai dar problema. Ele pode suicidar. Aborro. Ele quer sair do armário, ele quer dar um jeito, quer tirar os fantasmas dele, ele não está aguentando mais. Deixa, dê liberdade. Agora, uma boa parte desse povo era tudo fazendeiro, estado de São Paulo, gente muito rica, e com aquele orgulho de interior, tal, o pai, sabe, o rapaz, né, que é o herdeiro, negócio sério. Agora, é terrível. Teve um caso, então, que consternou todo mundo que estava lá. Eu falei o caso, vi o problema do rapaz, encaminhei o rapaz, fiz tudo que eu pude com ele. Depois chamei a família, expliquei tudo o que é que tinha. Passaram assim, acho que são 5 meses, não passou disso. Veio todo mundo de luto, sabe, com aquelas fitas e tal, que o rapaz tinha suicidado, do jeito que eu tinha falado. Aí a mãe chega para mim e começa a chorar na minha frente. Então você veja, isso aí é uma coisa de previsão óbvia. Você na medicina, isso que eu quero mostrar, que você na medicina, às vezes, você faz uma previsão de uma opção de coisa. Nem sempre você é ouvido. Prognóstico. Nem sempre você é ouvido. Então, prognóstico, profecia, premonição, precognição, previsão, isso tudo é semântico. Sabe?
em cada linha de conhecimento tem uma manifestação dessa com nome específico. É bobagem. Agora, o processo é o seguinte, é como sair bem com isso, a favor dos outros. Agora, ó, depois da porta arrombada, vai colocar a fechadura? Depois do leite derramado, você vai chorar? Então, uma das coisas mais sérias que tem nesse processo parapsíquico é essa dosagem que você perguntou. Isso é a dosificação do prognóstico. Por exemplo, você não dá o seu prognóstico, tudo que você pensa, para dar todo o paciente. Já teve casos aí de paciente que recebeu o Você está entendendo? Eu estou passando para você. Morre de Você está infarto vendo como é que hoje, você também faz as suas profecias? Alguma linha dos Estados Unidos, eles acham que tem que dar o diagnóstico. Tem. Ó, vai morrer em 6 meses. Eu sou mais favorável a explicar certas coisas. Mas cada caso tem que ser falado. Agora, eu, por exemplo, com essas coisas também, tudo eu tinha testemunho. Tinha testemunho. No mínimo, eu chamava o meu enfermeiro, que eu via tudo. Assim, ó, observa bem o que eu falei. Dia de hoje, aconteceu isso. Agora, é lastimável a hora que não tem mais solução. Porque os fatos já embananaram tudo.